Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Texto que a gente conhece. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é um erro gravíssimo não conhecer as Escrituras, tampouco o poder de Deus. Conhecer as Escrituras é conhecer a palavra. Digam graças a Deus, irmãos, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o verbo vivo que desceu do céu. Joel diz que temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer Deus é conhecer a sua vontade. É conhecer a obra perfeita da cruz do Calvário, aquele ato de amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu desconheço a obra da cruz, eu desconheço o valor do sangue derramado, da carne ferida, machucada. Eu desconheço a vontade de Deus para a minha vida. Cantamos sempre, né? Principalmente na sexta-feira da paixão. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Quer dizer, a gente ama a mensagem da cruz e até morrer. Vamos proclamar, confessar aquilo que a palavra diz. Então, a pessoa erra não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O mundo não sabe quem ele é, mas nós deveríamos saber. O mundo desconhece Deus, mas nós que somos dele, deveríamos conhecer, conforme a gente vê Mateus capítulo 16, versículo 16. Mateus capítulo 16, o versículo é o 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas um pouquinho antes, versículo 15, Jesus faz uma pergunta. Um pouquinho, pode voltar um pouquinho, vê um 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus queria saber o que se falava dele. O que as pessoas pensam que eu sou? Para eles, eu sou quem? Aí o versículo 14 diz: e Simão Pedro, e eles disseram, um João Batista, outro Jeremias, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Para eles, Jesus era mais um que apareceu. Aí Jesus então virou a pergunta para os discípulos, versículo seguinte, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, uma coisa é Jesus saber que o mundo vê ele como mais um profetinha, o filho do carpinteiro, é mais um. Agora Jesus quer saber daqueles que andam com ele, que entregaram a vida para ele. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que Deus espera, pelo menos daqueles que servem a Ele. Digam graças a Deus, irmãos. Daqueles que servem a Ele. Se o mundo não vê Ele como Deus que cura, o Deus que prospera, o Deus que salva, o Deus que abençoa, eu que ando com Ele, preciso confessar que Ele é Senhor da minha vida. Que Ele é o Deus que me cura, que Ele é o Deus que prospera, Ele é Deus que perdoa, Ele é Deus que salva. Então, uma coisa é o mundo dizer, isso não mexe nada para Deus, isso não muda nada a Deus, isso não muda nada a Jesus, o mundo não acreditar nele, o mundo falar um monte de coisa, não muda nada, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Agora, a questão é, e aqueles que andam com ele, ou que parecem que andam com ele, como eles veem Jesus? Para essas pessoas, Jesus é quem? Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma confissão como esta faz o seguinte, versículo 17,
E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Reconhece Jesus, conhece Jesus, Jesus conhece você. E a gente precisa, conforme diz o Joel, você conhecer e Oséias, conhecer e prosseguir. É Joel ou Oséias? Oséias 6,3, não é isso? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é você achar que sabe um pouquinho, que não precisa mais. Por isso que eu gosto muito lá do Isaías 50, versículo 4, por favor, Isaías 50, versículo 4, Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Digam graças a Deus, irmãos. Eu tenho que ouvir como aqueles que querem aprender. Embora eu tenha 40 anos na caminhada com Cristo, eu preciso todos os dias colocar os meus ouvidos em condições de querer saber mais de Deus, de conhecer e descobrir os segredos de Deus para a minha vida. Nós começamos falando: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A pessoa erra, o cristão erra, o homem de Deus, a mulher de Deus, eles erram, não conhecendo as Escrituras, aquilo que está escrito, aquilo que Deus deixou à nossa disposição para descobrir, e o poder de Deus. Desconhece a capacidade que Deus tem para entrar numa vida, para operar na vida delas, não importando qual seja o problema que ela esteja enfrentando. Deus é Deus, e operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus por isso, irmãos. Então erramos quando deixamos de conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Se o mundo não conhece, se o mundo desdenha, brinca, zomba, caçoa das coisas de Deus, vou dizer para você que é até compreensível. Não se pode, de uma árvore de frutos maus, produzir frutos bons, de uma fonte de águas amargas, jorrar água doce. Então, isso nem me escandaliza, de ouvir pessoas falando tantas coisas, às vezes, contra o Evangelho, contra o próprio Deus. Mas agora, aqueles que andam com Ele, aqueles que deram a vida para Ele, não acreditar que Ele é capaz de realizar aquele milagre, que Ele é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu fazer, isso aí já é um pecado. Então a gente precisa aprender a conhecer de Deus. E para conhecer de Deus, a gente tem que se tornar espiritual, porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem da mesma forma, em espírito e em verdade. O Senhor Deus disse que os seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, são mais altos. Para entender Deus, a gente tem que estar no mesmo nível que Deus. Então a gente tem que se tornar espiritual, como Deus é espírito. Senão a gente não vai entender. Senão, 1 aos Coríntios 2,14 nos ensina isso. 1 aos Coríntios 2,14 e o 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Por isso que o mundo acha que não é possível, que uma pessoa com câncer não pode ser curada, que um casamento não pode ser restaurado, que vidas podem ser transformadas. Por pior que seja a pessoa, se ela tem um encontro de verdade com o Evangelho, ele é curado, ele é transformado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então as pessoas, elas são carnais, mas o triste de tudo é que alguns de nós, dentro da igreja, somos tão carnais quanto as pessoas lá fora. Eu não estou dizendo pecador. O ser carnal não é ser pecador, mas está a quase um passo. Mas o carnal é ser muito natural, e a gente começa a falar, a pensar e a agir como as pessoas lá fora. Isso andando com Cristo,
Isso ouvindo a palavra de Deus e tendo as mesmas atitudes que uma pessoa lá fora tem, que não conhece a Deus. Então, a Bíblia está dizendo que o homem carnal, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Digam graças a Deus, irmãos. A pessoa tem que aprender isso com Deus em nome de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz aqui, achei tão interessante isso aqui, João capítulo 8, versículo 38, na NBV, por favor, ô Guilherme, na NBV, João 8,38, olha o que diz: eu estou dizendo que vi quando estava com meu Pai. É convivência. Estar com o Pai é convivência. Eu estou com a minha esposa, com os meus filhos, é convivência. Eu passo a conhecê-los melhor do que qualquer pessoa. Nós nos conhecemos melhor do que qualquer pessoa fora. Eu sempre falo isso aqui, você não pode dizer que me conhece. Eu não posso dizer que conheço você, porque a gente não tem uma convivência. Mas quando a gente convive, conhece. E Jesus convivia com o Pai. E ele está dizendo, eu estou dizendo o que vi quando estava com meu pai. Mas vocês estão seguindo a orientação do pai de vocês. Mas na frente Jesus diz bem duro, vocês têm por pai o diabo. Vós tendes por pai o diabo e querer satisfazer a vontade dele, o desejo dele. Então, a gente precisa ter essa convivência com Deus. Como? Lendo, meditando, buscando. É verdade, irmãos. Às vezes Deus me cobra mais, tem me cobrado mais. Mas até o pastor Jaime falava ontem, ele sempre fala dos nossos momentos de comunhão com Deus. Já tirei algumas vezes de passar a noite sozinho, eu e Deus, mas eu tinha que fazer mais vezes isso. Eu precisava fazer isso, só eu e Deus. Aqui mesmo na igreja eu fiz 2 vezes, de passar uma madrugada com Jesus, só eu e ele, sem ninguém aqui, nesse lugar aqui, eu ficar no altar, orando, chorando, cantando, louvando, bendizendo a Deus. É isso que traz uma comunhão, uma convivência, uma intimidade com Deus, quando Deus pode então se mostrar, se revelar da melhor forma para a minha vida em nome de Cristo. Aí eu ia entender coisas que eu jamais pensei que iria entender. É Deus se revelando, é Deus se mostrando, é Ele se permitindo ser conhecido. Eu estou aprendendo a conhecer Deus na sua grandeza, em o nome de Cristo Jesus. Oh, irmãos, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pare de errar, conheça as Escrituras, leia, medite na palavra de Deus, gaste um tempo sim na leitura da Bíblia. Gaste um tempo, irmãos. Pega a sua Bíblia, marca um momento com você e Deus, em nome de Cristo Jesus. Leia um capítulo, leia 2. O missionário ensina até a não ler tanto, mas leia um capítulo, medita nele em nome de Cristo, leia alguns versículos, pega um salmo, leia o salmo, fala, Jesus, fala comigo. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero aprender de Ti, em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus, irmãos, é essa comunhão. Eu estou dizendo que vi quando estava com meu pai, mas vocês estão seguindo a orientação do pai de vocês. Nós vamos ter de Deus o quanto buscamos dele. Se buscamos muito de Deus, teremos muito de Deus. Se não buscamos nada de Deus, não teremos nada de Deus. Guarda essa palavra no seu coraçãozinho, porque ela é vida para a sua vida, em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus. E quando eu falo essa palavra conhecer, eu falo de intimidade mesmo, porque no dicionário a palavra conhecer tem conotação e significa ter relações. Algumas traduções dizem até relação sexual. Por que é isso, pastor? Porque é a forma mais íntima de se conhecer, né? Um casal, um jovem que está namorando, a gente tem aqui o Renan está namorando, eles não podem dizer que estão se conhecendo.
Não podem. Eles estão se conhecendo. Um dia, quando chegar diante do altar, diante de Deus, das autoridades, porque se casou diante da autoridade, está casado. Aí você tem a bênção para poder, então, vocês viverem maritalmente. E aí, vocês, na intimidade, vão se conhecer. Como eu conheço a minha esposa e ela me conhece. Então, Deus está nos ensinando que a gente tem que conhecer Deus, né, a chegar a esse ponto. É muita intimidade, é comunhão com Deus. Digam graças a Deus, irmãos. Quando a Bíblia Sagrada fala lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 1, pode ser na RC mesmo, 4, versículo 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Você prestou atenção? Volta para mim. Conheceu Adão a Eva, e ela concebeu. Então, teve relações. Tem tradução que chega até a falar, e teve relações com Eva. Então, é um momento de intimidade. Quando eu estou falando de conhecer o Senhor, é chegar nessa intimidade, de você ser tão profundo, né, nessa comunhão com Deus, que você vai conhecer Ele. Você vai botar a mão no fogo por Ele. Em nome de Cristo Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Digam graças a Deus. Alguns dizem que conhecem a Deus. Muita gente diz que conhece a Deus, mas alguns conhecem a Deus só de falar. A Bíblia diz aqui, o Filipe não conhecia o Senhor. João 14, versículos 8 e 9. João 14, versículos 8 e 9. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Às vezes Jesus está convivendo com tantas pessoas, no meio de tantas pessoas, e as pessoas não conhecem a Ele. Aquela mulher da hemorragia foi a única que tocou em Jesus e parou Jesus. Ele está no meio de uma multidão. Mas ninguém parava Jesus, ninguém parava Jesus. Nenhum toque foi tão profundo quanto o toque daquela mulher de fé que parou Jesus. Jesus está no meio da igreja, mas nem todos conhecem Jesus. Vivem uma vida de derrota, de fracasso, muitos de pecado, porque não conhecem a Jesus. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não tenho me conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Então tem muita gente que está como Filipe, anda até com Jesus. Anda com Jesus, mas não conhece Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ô Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. Não tem apreendido que quem me vê a mim vê o Pai? A gente precisa, irmãos, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. João capítulo 6, versículos 5 e 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. A gente tinha que conhecer Deus tão profundo, tão na intimidade, que a gente que pudéssemos passar por qualquer situação como nós passamos, mas ficar em paz. Ficar em paz. Por que você está em paz? Porque Ele já sabe o que vai fazer. Ele já sabe o que vai fazer. Ah, mas você está na situação que está, é um problema financeiro, é uma doença que surgiu, uma enfermidade que surgiu, uma situação familiar, e você está assim, tranquilo? Estou, porque eu sei que ele já sabe o que vai fazer. A intimidade é tão grande com Deus que você está em paz, irmãos. Está em paz, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Aleluia, glória a Deus.
Meu irmão, no seu caso, Deus já sabe o que vai fazer. Sabe qual é o problema? Você não sabe ainda que Deus já sabe. Você desconhece a capacidade de Deus. Por isso fica sofrendo, desesperado, sem saber o que fazer. Se você fosse íntimo de Deus de verdade, eu me incluo também nisso, se nós fôssemos íntimos de Deus de verdade, diante de qualquer situação ficaríamos em paz. Por quê? Porque eu já sei o que Ele vai fazer. Já sei que Ele sabe o que fazer nessa hora. Foi lá o que Ele falou lá no Vale de Ossos Secos: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? O rapaz disse: Senhor Deus, Senhor Jeová, tu sabes. A gente precisa, irmão, conhecer Deus, não como Filipe, mas conhecer Deus na sua profundidade, na sua grandeza, em nome de Cristo. 1 de João, capítulo 2, versículo 20. 1 de João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Se você tem a unção do Santo, você sabe que o seu Deus já sabe o que vai fazer. Se você tem a unção do Santo, o Santo ali está com S maiúsculo. É o próprio Santo Espírito de Deus. Se você tem a unção do Santo Espírito de Deus, você sabe tudo, inclusive o que Deus vai fazer por você. Ele vai realizar isso, em o nome de Cristo Jesus. Quem está entendendo, falar graças a Deus. Irmãos, é que a nossa mente é desse tamanzinho. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, versículo 11. Bem sei eu, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Sim, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu sei o que eu estou pensando por você. Eu sei o que eu tenho, os planos que eu tenho, você não faz ideia. Você não faz ideia daquilo que Deus preparou para a sua vida. Planos de paz e não de mal, que vai dar o fim que você espera. É o que eu sonho e desejo, é isso que vai acontecer. Mas por quê? Porque você tem a unção do Santo. Você sabe tudo, você sabe que o que Deus está para fazer, ninguém vai impedir. Em o nome de Jesus Cristo. Digam graças a Deus, igreja. Irmãos, é conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. Você erra não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Coloque no seu coração: eu vou meditar, eu vou consagrar minha vida, eu vou me envolver mais com Deus, eu vou buscar mais de Deus na minha vida, em nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus. Olha o que diz João 15, 15, na NBV, Guilherme, por favor, 15, 15. Eu já não os chamo de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são meus amigos, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Ele fez você conhecer tudo o que o Pai falou. Como? Na palavra dele. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa está nesse livro aqui. Leia nele, medita nele, de dia e de noite, conforme o salmista disse. Coloca a sua vida pautada na palavra de Deus. De manhã quando levantar, à noite quando você deitar, faça isso em nome de Cristo Jesus. Peça: meu Deus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a tua glória, a tua graça, que me basta, que é suficiente para a minha vida, em o nome de Cristo Jesus. Ô Simão, as pessoas dizem que eu sou quem lá fora? Dizem que o senhor é Isaías, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Ele não passa disso para eles. E vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu te digo que tu és Pedro, és Josias, és Maria, és Antônio, eu sei quem você é. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você aprende a conhecer Deus, Deus conhece você, você se permite conhecer. Claro que não tem nada encoberto para Deus, todas as coisas estão nuas e patentes, mas é uma troca.
É uma troca. E eu te digo que tu és Pedro. Irmãos, é aquela igreja virtuosa que Deus põe a mão no fogo. Do jeito que nós colocamos a mão no fogo por Ele, sabendo que nós nunca vamos nos queimar, quando nós aprendemos a conhecer a Deus de verdade, Deus põe a mão no fogo pela igreja. A igreja virtuosa, em nome de Cristo Jesus. Qual é a nossa mensagem, irmãos? Erramos. Erramos em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, se é um erro, vamos parar de errar. Vamos meditar, vamos buscar, nos envolver, nos fortalecer. Eu falava ontem, 3 horas de oração. A igreja estava entupida num dia de feriado. E às vezes a gente não tem esse prazer, sabe, de colocar a nossa vida no altar de Deus. Olha, eu vou buscar o Senhor. Gastar ali 1 hora, 1h30, 2, buscar de Deus. Talvez eu precise até fazer isso, para incentivar você, para que você possa ter esse momento de comunhão com Deus, em nome de Cristo. Como o Luan ficou feliz de ter orado 1 hora, que nunca tinha orado 10 minutos, mentira, não é verdade? Orou 1 hora, talvez eu precise de repente incentivar, não só o Luan, mas todos vocês, a de repente fazer 1h30 de oração, de louvor, de adoração a Deus, para a gente conhecer mais de Deus, porque é nessa intimidade que a gente vai conhecer a Deus, e não só de boca para fora, talvez falando que conhece a Deus, e Deus falar para você, para mim, para nós, o que Ele falou para Felipe. Felipe, eu estou há tanto tempo com você, e não me tem desconhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Deus se permite ser conhecido, mas para aqueles que buscarem, em nome de Jesus Cristo. Digam graças a Deus, irmãos. Essa é a palavra que eu vim dar para você. Em nome de Cristo Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer. Erramos não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Que Deus fale mais no seu coração. Vamos aplaudir Jesus, que Jesus Cristo merece. Glória a Deus.